Olá, eu sou a professora Kelly Nunes, da Rede Cromos de Ensino, e eu vou analisar com vocês a questão de número 16 da prova amarela. Vamos começar pelo comando. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa constata-se. Então, nós temos que analisar a questão da memória, a questão da história em relação especificamente à língua portuguesa. E os textos tratam justamente dessas questões. O primeiro se chama estratos, que na geografia são as camadas sedimentadas em uma rocha. E o texto falará disso. Não é possível ignorar essa questão aqui. Então, temos que nos atentar a isso. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes, e como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou, que é justamente o conceito de estratos. Se as, abre aspas, línguas são arquivos da história, fecha aspas, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser resultado, em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. O próximo texto diz assim, texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico, fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe assim é uma acusação de dessemelhança com o latim. Então, era negativo parecer com o árabe. Então, vamos voltar aqui ao comando. Então, olha, em relação à história e à memória, na formação da língua portuguesa, constata-se a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza, não necessariamente. Por que que não? Porque o árabe não era o caso, contraria o texto 2. O estudioso da língua portuguesa pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Falsa, porque não era preciso. Ele fala aqui, olha, que o pesquisador tem menos elementos. Letra C. O português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Reparem que essa não tem julgamento de valor, relaciona os textos 1 e 2 por causa da camada e da formação, memória e história. A letra C já é a resposta. Em relação ao árabe, letra D e E. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. O texto não era só sobre o Brasil, era da língua portuguesa em qualquer lugar onde se fale a língua portuguesa como língua oficial, principalmente Portugal. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme, isso não acontece em nenhuma língua, por isso não pode ser a letra E. Resposta letra C.